TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos, terça-feira, seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais, mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, TVC Correio da Manhã, @gmail.com, e tem nosso WhatsApp também, DDD 24 99248 3167. Manda pra gente, flagrou alguma situação, algum acidente, alguma coisa inusitada, manda pra gente. O WhatsApp é a forma mais fácil de você se comunicar conosco. Conta pra gente como está a sua cidade, o seu bairro, a sua rua, iluminação pública, capina, os serviços essenciais e a saúde, como está? E a chuva, tem chovido muito por aí? Registrou alguma coisa durante a chuva? Manda para cá. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu fechado. E por falar em chuva, nessa madrugada, pelo menos em Petrópolis, em algumas localidades, teve uma tempestade bastante forte, choveu bastante. Isso foi de madrugada, muita gente nem percebeu. E aí o tempo já tinha fechado, ali no finalzinho da noite, já tinha nublado o tempo totalmente e hoje amanheceu assim com o céu totalmente fechado, um pouquinho de vento, e lá no terceiro bloco a gente vê como vai ficar o tempo na nossa área de cobertura. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 2 de dezembro. Dezembro já bateu a porta, já chegou e daqui a pouco não tem mais 2025. Consumidor terá redução no preço da energia elétrica em dezembro. Você vê também que isenção do imposto de renda injeta 28 bilhões de reais na economia, disse o presidente Lula. Petrópolis recebe o evento TEDx e coloca a cidade no centro das grandes ideias. E mais, Justiça bloqueia 10 milhões de reais da Prefeitura de Petrópolis. É o que você vê agora no Correio Serrano na TV. Vamos ver o que é destaque na primeira página, na edição do Rio de Janeiro do Correio da Manhã. Por lá, no nosso impresso, na linha vermelha, Correios, o escandaloso empréstimo de 20 bilhões de reais. União pagará anualmente 4 bilhões de reais só de juros a 4 bancos. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita, onde você confere essa notícia completa e outros adiantamentos políticos. Você vê também nessa nossa primeira página, CSN vai entregar documentos da ditadura ao Arquivo Nacional. E Rio recebe primeira cúpula popular dos BRICS. E ali no texto, legenda, Rio de Janeiro impulsiona o turismo internacional no país. E tem mais, PT tenta pautar texto do devedor Conto Mais. Página 2, e na página 5, o destaque é: Flávio admite candidatura para salvar família lá no Correio Bastidor. Até o dia 15 de dezembro. Esse é o destaque da nossa página 2. Reais. Pois é, e a gente tem uma reportagem em vídeo sobre isso. Deixa eu pegar aqui. E aí a gente vai ver o que é destaque dessa reportagem. Vamos lá.
Olha só, gente, a Justiça determinou o bloqueio de pouco mais de 10 milhões e 400 mil reais das contas da Prefeitura. E pensionistas do INPAS, que ainda não receberam os débitos da folha de novembro. Além disso, o juízo ordenou que o 13º salário dos servidores municipais, aposentados e pensionistas seja pago até o dia 15 de dezembro, e a gente vê essa reportagem agora. O 13º salário dos servidores municipais do INPAS virou pauta da Justiça neste fim de ano. Isso acontece porque o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação e o Sindicato dos Servidores Públicos de Petrópolis entraram com uma ação civil pública contra o município para garantir que salários, aposentadorias e o 13º sejam pagos dentro de um prazo mínimo tolerável. Durante a audiência especial, o prefeito Ingo Rames apresentou um calendário de pagamentos dos servidores. O cronograma previa que o pagamento de novembro deveria ser feito até o 5º dia útil de dezembro e o salário de dezembro deveria ser quitado até o 5º dia útil de janeiro. O que mudou com a decisão foi sobre o 13º, que deverá ser pago até 15 de dezembro. A Justiça também determinou que o INPAS, CONDEP e CPTRANS informem até 1h da tarde do dia 12 de dezembro se todos os trabalhadores receberam o 13º na data fixada. É importante lembrar que a própria Prefeitura alega que o município está em calamidade financeira desde julho deste ano. Os problemas financeiros não afetam apenas os servidores, mas também todo o sistema de saúde de Petrópolis, que é gerido pelo Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, o SERRAC. Inclusive, recentemente, o juiz Jorge Luiz Martins, em uma audiência na 4ª Vara Civil, atribuiu a situação do Alcides Carneiro a problemas de gestão e a governos passados. A sua má ou péssima governança corporativa, a inexistência de técnicas de um compliance minimamente adequado, vem de vários governos. Não é desse que aqui está. O antecessor contribuiu de forma imunda. Desculpa, o outro também. É uma sucessão de oportunistas. Ainda sobre o INPAS, no dia 5 de novembro deste ano, a Justiça também ordenou a transferência imediata de pouco mais de 12 milhões e 400 mil reais para que a Prefeitura faça o pagamento dos aposentados. A nova determinação representa mais um capítulo sobre o caos financeiro de Petrópolis. Pois é, e tem mais no nosso jornal. Vamos ver ainda o que é destaque lá na nossa página 12. Tem, é claro, essa manchete, né, da Justiça bloqueando aí 10 milhões da Prefeitura, e tem também, logo ali abaixo, a gente fala de esporte. Empate na final já garante título da Série B1 ao Serrano Futebol Clube. Eu vou ler um trechinho aqui. O Serrano deu um passo importante rumo ao título da Série B1 do Campeonato Carioca ao vencer o Bom Sucesso por 2-1 neste domingo, no último domingo, dia 30, no jogo de ida da final no estádio Atílio Marotti. Com o resultado, o Leão da Serra precisa apenas de um empate no duelo de volta para levantar a taça e coroar a campanha que já garantiu o retorno à Série A2 em 2026. Quem é petropolitano de carteirinha fica feliz com essa notícia aí do Serrano Futebol Clube, né? Ali nas Petropolitanas, fala da vitória do Flamengo e as festas de fim de ano. A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no último sábado, em jogo válido pelo título da Libertadores, e as festas de fim de ano têm algo em comum. Eu falei ontem sobre isso, né? Pois é. Os fogos de artifício barulhentos. E em Petrópolis ficou evidente que, mesmo com uma lei que proíbe a prática, a soltura continua acontecendo sem que ninguém seja responsabilizado. Olha só. Pela Lei Municipal 7.956, de 2020, estão proibidos o comércio e a soltura de fogos de artifício que produzam ruído, conhecido como fogos de estampido. A regra vale para todo o território municipal. Apesar disso, é comum ver fogos cortando o céu da cidade, o que indica que os produtos continuam sendo vendidos, mesmo de forma irregular.
E aqui nas Petropolitanas ainda continua. De quem é a responsabilidade? Para que cheguem às mãos dos moradores, os fogos precisam necessariamente ser vendidos em algum lugar. E aqui em Petrópolis, todo mundo sabe onde vende. Isso significa que estabelecimentos da cidade seguem comercializando o produto, mesmo que isso seja ilegal desde 2020. E a principal dúvida, porém, é quem fiscaliza. Quem deve fiscalizar? A responsabilidade costuma ser dividida entre Guarda Civil, Polícia Militar, mas a legislação municipal não deixa totalmente claro como essa fiscalização deve ocorrer na prática, o que gera pouca atuação e quase nenhuma punição aos infratores. Pois é, gente. Lamentável, né? Mais lamentável ainda é a população não ter a consciência. Não é só pelos animais de estimação que eles ficam assim realmente apavorados. E olha, é muito triste isso que eu vou falar, porque ontem eu estava vendo, ontem foi segunda, né? Ontem e domingo, a quantidade de relatos de animais perdidos e mais. E animais que vieram a falecer por conta dos fogos de artifício. Muito triste, muito triste. Mas a gente tem mais reportagem para falar sobre Petrópolis. Agora a gente fala do TEDx. Pois é, Petrópolis recebeu no último domingo mais uma edição do TEDx, que é um evento que reúne palestrantes de diferentes áreas para compartilhar ideias que podem transformar a sociedade. O tema deste ano foi Cuidar é Inteligente, que vem como um convite para reflexão sobre o presente e o futuro. O TEDx é uma organização sem fins lucrativos e apartidária, dedicada a descobrir, debater e divulgar ideias que estimulem conversas, aprofundem a compreensão e impulsionem mudanças significativas. A proposta do evento é provocar o público a pensar, agir e transformar a realidade a partir de novas perspectivas. Para quem assiste, a experiência vai além do conhecimento. É um evento que traz novidades, fora que nos desenvolve tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. Eu sempre tive muita vontade de participar do evento e estando aqui na cidade, próximo da gente, facilita muito esse contato. O TEDx é conhecido por espalhar ideias que inspiram mudanças. Aqui em Petrópolis, os palestrantes trouxeram reflexões que passam pelo meio ambiente, pela tecnologia, pelas relações humanas e pela responsabilidade coletiva. Com o auditório cheio, o evento reuniu especialistas, educadores, pesquisadores, líderes sociais e comunicadores em um dia de imersão em ideias e experiências. Mais do que palestras, o encontro deixou a mensagem de que cuidar é também um ato de inteligência coletiva. Que nós precisamos, como sociedade, pensar cada vez mais em um planeta melhor e lembrar, né, que não existe planeta B. Nós precisamos conservar para termos um planeta melhor agora e para gerações futuras. Para uma das palestrantes, cada pequena atitude faz a diferença quando o assunto é sustentabilidade. A ideia é mostrar que o chamado efeito formiguinha pode sim transformar a realidade. Eu acho que quando a gente faz uma ação que seja dentro de casa, a gente está influenciando quem está ao nosso redor. Essa pessoa pode replicar isso e daí uma coisa só pequenininha vira uma coisa gigantesca. Eu acho que é super importante sim a gente fazer pequenas ações, boas práticas, sejam quais forem, que sejam possíveis. A gente tem que fazer o possível. Falar de sustentabilidade também é falar das novas gerações. As crianças são parte fundamental desse processo de construção de um futuro mais consciente. Sobre esse tema, o pedagogo e educador ambiental Conrado Villa destacou a importância da formação desde a infância. Quando as crianças brincam na floresta, quando as crianças se relacionam com a floresta, elas passam a conhecer intimamente essa floresta. Então, é aí que surge o conceito de amorosidade. E a gente só cuida daquilo que a gente ama. Por isso, levar as crianças para a natureza, levar as crianças para terem contato direto, é estratégico para a gente cuidar melhor do nosso planeta.
Dito isso, o evento também contou com a presença da primeira influenciadora indígena do Brasil. Vinda do Amazonas, ela leva a cultura e os saberes dos povos originários para além das fronteiras, quebrando preconceitos. Poder estar aqui é mostrar que a gente quebra uma barreira, né, do aceitação, né, de ter o indígena sendo o próprio protagonista da tua história. E isso ensina nós, né, a nos fortalecer, mostrar que nós não somos algo do passado. No espaço, o público também pôde conhecer iniciativas sustentáveis e experiências diferentes, como a Vegzilla, uma marca de produtos veganos que trouxe opções de alimentação consciente para o evento. No cardápio estavam barrinhas de cereal, muffins, bolo de laranja, entre outras variedades. Hoje em dia, a VEG nasce com essa proposta, né, de ser mais inclusiva, de levar alimentos saudáveis e mais limpos também, não só para as pessoas que já se alimentam de origem vegetal, mas para pessoas que querem conhecer mais e talvez trazer isso como uma alternativa na sua rotina, seja com um produto funcional, seja com alguma coisa que vá despertar essa vontade. Vale lembrar que o tema desta edição tem um significado ainda mais forte para Petrópolis, uma cidade marcada por desastres naturais. Por isso, o município se torna um palco simbólico e necessário para esse tipo de iniciativa, já que a conscientização sobre o cuidar precisa ser cada vez mais discutida. O countdown, que simboliza esse despertar da consciência coletiva, ilustra bem esse momento. O countdown, que é essa despertar dessa consciência, né, ambiental e dessa urgência que temos dessa transformação ambiental, eu acho que é a principal mensagem que todos devemos levar daqui. Ao longo do dia, diferentes vozes se uniram em torno de um mesmo propósito: mostrar que cuidar é um ato de consciência, responsabilidade e inteligência coletiva. Assim, o evento cumpriu seu objetivo de despertar reflexões e deixar sementes para as gerações futuras. Então, mais do que nunca, nós, inconformados, a gente precisa se reunir e pensar possíveis transformações para um futuro diferente. Pois é, agora a gente vai falar da cidade do Rio de Janeiro, na verdade do estado do Rio de Janeiro, porque aconteceu na última semana mais uma etapa da Operação Fio a Fio, uma ação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon estadual, em parceria com o Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos. A operação que busca combater a produção, distribuição e comercialização de cabos elétricos fora da conformidade e ordenar a instalação de fios em postes de todo o estado. Vamos conferir. Durante a ação realizada em lojas de materiais de construção, foram encontrados mais de 100 mil metros de cabos elétricos fora de especificação técnica. De acordo com as instituições e órgãos envolvidos, esses produtos colocam em risco o consumidor ao possibilitar o aumento do consumo de energia, curto-circuito e incêndios. A operação Fio a Fio possui 2 eixos centrais. O primeiro é dedicado à fiscalização de cabos e condutores elétricos que não atendem aos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o segundo, o combate da desorganização da ambiência urbana causada pelo excesso de fios, cabos e equipamentos irregulares instalados em postes, problema que compromete a paisagem da cidade e representa risco à segurança dos consumidores. De acordo com a Sindicel, cerca de 30% dos fios de cobre em circulação no Brasil têm origem ilícita, movimentando um mercado clandestino de aproximadamente 2,4 bilhões de reais por ano. Além dos prejuízos econômicos, esses produtos apresentam sérios riscos, como superaquecimento, falhas elétricas e incêndios. Muitas das irregularidades encontradas surgem na produção. Entre as fraudes mais frequentes está a fabricação de cabos desbitolados, fios com menos cobre do que o determinado pelas normas, mascarados por excesso de PVC. Esse tipo de produto compromete a condução elétrica, aumenta a temperatura e pode iniciar incêndios. Outra prática irregular é o uso de alumínio revestido em substituição ao cobre.
Apesar de permitido em situações específicas, seu uso inadequado compromete conexões, reduz a eficiência e eleva o risco de acidentes. A operação também tem como foco a desordem provocada pelos fios irregulares abandonados nos postes de energia. Muitos estão partidos soltos ou emaranhados, o que oferece risco real aos pedestres, pode provocar acidentes, causar curtos-circuitos e interromper serviços essenciais, como internet, telefonia e energia elétrica. E olha só, gente, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou por unanimidade, em reunião realizada na última semana, o Plano de Negócios 2026-2030. A campanha prevê investimentos totais de 109 bilhões de dólares, sendo 91 bilhões em projetos da carteira em implantação e 18 bilhões na carteira em avaliação, composta por oportunidades com menor grau de maturidade. O plano teve uma pequena redução de 1,8% em relação ao Plano de Negócios 2025-2029, quando a Petrobras aprovou investimentos de 111 bilhões de reais, sendo 98 bilhões na carteira de projetos em implantação e 13 bilhões na carteira de projetos em avaliação, composta por oportunidades com menor grau de maturidade e sujeita a estudos adicionais de financiabilidade antes do início da execução. A fim de garantir resiliência financeira e flexibilidade para responder às condições de mercado, o plano introduz um novo mecanismo para a carteira em implantação, com duas classificações: carteira em implantação base, com 81 bilhões de dólares, que engloba os projetos cujo orçamento foi aprovado no plano, mesmo que ainda não sancionados, cujos investimentos ainda terão seu mérito econômico avaliado. A companhia também tem a carteira de implementação alvo, cujos 10 bilhões de dólares adicionais dependem da confirmação do orçamento e da análise da financiabilidade. Bom, essas foram as notícias principais. Tem muito mais no nosso jornal. Aqui em Petrópolis e na nossa região, você pode ir nas bancas e adquirir o nosso impresso por apenas R$2. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que 861 mil cariocas ficam isentos do imposto de renda após lei sancionada pelo governo federal. E você vai ver também que a OAB lança no Rio cartilha sobre direitos das pessoas com HIV. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou glória.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária em dezembro passou da vermelha no patamar 1 para amarela. Isso significa que a pessoa deixa de pagar R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos e passa a pagar R$ 1,88. É muita diferença, né? De acordo com a ANEEL, a entrada do período chuvoso no país, a previsão de chuvas para dezembro, é superior às chuvas que ocorrem em novembro na maior parte do país. A ANEEL acrescentou que a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo. A redução ocorre após a adoção da bandeira vermelha patamar 1 em outubro e novembro. Em agosto e setembro, a ANEEL havia acionado a bandeira vermelha patamar 2, com adicional de R$ 7,87 por 100 kW. Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e também nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 kWh consumidos. E o presidente Lula afirmou na noite do último domingo que a desigualdade no país é a menor da história. Ele falou à população sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e o aumento da taxação para altas rendas. Ambas medidas valerão a partir de janeiro. A sanção aconteceu na última semana em Brasília. O pronunciamento dá mais publicidade ao cumprimento de um dos principais objetivos definidos na campanha de 2022. Na fala de aproximadamente 6 minutos, ele também citou a criação dos programas Pé de Meia, Luz do Povo e Gás do Povo, dentre outras medidas tomadas pelo seu governo. Lula mostrou cálculos que os têm beneficiado pela medida que tenham noção mais real de quanto poderão economizar ao não pagar mais imposto de renda. Com zero imposto de renda, uma pessoa com salário de R$ 4.800 pode fazer uma economia de R$ 4.000 em um ano. Segundo ele, é quase um 14º salário. A nova lei não faz, entretanto, uma correção da tabela do imposto de renda. A novidade é apenas a aplicação da isenção e descontos para essas novas faixas de renda. Então, quem ganha mais de R$ 7.350 continuará pagando 27,5% de imposto de renda. Uma eventual correção de toda a tabela custaria mais de R$ 100 bilhões por ano, segundo cálculos do governo. Desde 2023,
o governo tem garantido a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, mas isso só beneficia a faixa inferior da tabela. No total, a tabela tem 5 alíquotas, de 0, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. E 861 mil cariocas ficam isentos do imposto de renda após essa lei sancionada pelo governo federal. A lei amplia a faixa de isenção do imposto de pessoa física para contribuintes que recebem até R$ 5.000. A medida é uma das mais aguardadas na área econômica. Também estabelece descontos parciais para rendas de até R$ 7.350. As novas regras passam a valer já para a declaração do próximo ano. No Rio de Janeiro, as mudanças no imposto de renda vão passar a ter impacto direto em cerca de 1.320.000 contribuintes. De acordo com informações do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, a estimativa é que 861.093 trabalhadores que ganham até R$ 5.000 por mês no estado deixem de pagar o tributo a partir de 2026, enquanto 463.347 pessoas com renda entre R$ 5.000 e R$ 7.350 mensais tenham descontos progressivos. Atualmente, cerca de 1.330.000 declarantes de imposto de renda no Rio de Janeiro já não pagam o imposto. Com as novas mudanças, o número vai praticamente duplicar e chegar a cerca de 2.190.000 contribuintes completamente isentos. A iniciativa promove uma atualização importante na política de tributação sobre a renda e reforça o compromisso do governo do Brasil com a melhoria do poder de compra da população, o estímulo ao consumo e o incentivo à formalização. No total, cerca de 15 milhões de brasileiros serão diretamente beneficiados. 10 milhões deixarão de pagar o tributo e 5 milhões terão redução no valor devido. E o estado do Rio de Janeiro registrou a abertura de mais de 7.000 empregos com carteira assinada em outubro e chegou ao saldo de 104.000 novos postos formais no acumulado dos 10 primeiros meses de 2025. Os dados são do CAGED, divulgados na última quinta-feira, dia 27 de novembro, pelo Ministério do Trabalho. O estado fluminense apresentou desempenho positivo em 3 dos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de serviços, que gerou 5.540 novos postos. Na sequência, aparecem comércio e indústria. Os setores de construção e agropecuária tiveram desempenho negativo. As novas vagas no Rio de Janeiro foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo feminino, responsáveis pelo ingresso em 5.292 postos, enquanto os homens ocuparam 2.145 vagas. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 8.214 postos. Jovens entre 18 e 24 anos foram o grupo com maior saldo de vagas no estado em outubro, um total de 7.169. A capital, o Rio de Janeiro, foi o município fluminense com o melhor saldo em outubro, com 5.296 novos postos. A cidade tem hoje um destaque de 2.100.000 empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado durante o mês, aparecem Niterói, Itaboraí, Macaé e Duque de Caxias. E a gente continua falando de emprego, porque a Prefeitura de Petrópolis está divulgando 51 vagas de trabalho para esta semana. Entre as oportunidades, 15 são para primeiro emprego, ou seja, não exigem experiência prévia. A Prefeitura, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 51 oportunidades de emprego disponíveis até a sexta-feira, dia 5 de dezembro. Entre as oportunidades disponíveis, 15 são de primeiro emprego, ou seja, que não exigem experiência, em vagas para ajudante de cozinha, alimentador de linha de produção, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, caixa, entregador de móveis, garçonete e manobrista. As outras oportunidades estão disponíveis no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br, onde os candidatos interessados devem realizar o cadastro de seus currículos.
E para marcar o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e reforçar a importância da conscientização sobre a prevenção do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis, a Seccional Rio de Janeiro da OAB lançou na última segunda-feira uma cartilha com informações sobre os direitos das pessoas que vivem com HIV. O lançamento do Manual de Apoio para pessoas que vivem com o HIV faz parte da campanha do Dezembro Vermelho, que busca prevenir a disseminação dessas infecções por meio de informações sobre prevenção, testagem e tratamento, além de combater o preconceito contra as pessoas soropositivas. A cartilha traz orientações sobre leis, serviços e garantias que protegem quem vive com HIV, além de dicas sobre como agir em situações de discriminação e prevenção da infecção. O material tem como objetivo combater o estigma e a discriminação ainda presentes na sociedade. O manual divulgado durante o evento Dezembro Vermelho, Acessibilidade de Direitos e Saúde às Pessoas que Vivem com AIDS e ISTs, foi elaborado pela Coordenadoria de Apoio às Pessoas que Vivem com a Infecção, da Diretoria da Defesa da Diversidade, da OAB-RJ. De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre a doença, mais de 40 milhões de pessoas vivem com AIDS no mundo. No Brasil, o número passa de 1 milhão de pessoas. Bom, tá aí, gente. Você vai ver depois do intervalo que INEA apreende balão de 30 metros em área de conservação em Petrópolis e vai ver também que em Paraíba do Sul, Polícia Militar prende 3 homens após queda de balão provocar incêndio lá na região. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal.
Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio. Correio da Manhã Nacional. Correio Sul-Fluminense. Correio Petropolitano. Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história. A lendária revista O Cruzeiro. E o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos e a gente começa esse terceiro bloco falando que a Prefeitura de Petrópolis anunciou a prorrogação do prazo final para adesão ao Programa de Regularização Tributário Refis 2025. Agora, os contribuintes com débitos municipais terão até o dia 19 de dezembro para renegociar suas dívidas com descontos significativos em juros e multas e parcelamento em até 48 vezes. O prazo anterior, que se encerraria na última sexta-feira, dia 28 de novembro, foi estendido para garantir que mais petropolitanos possam aproveitar as condições especiais e regularizar sua situação fiscal antes do encerramento do ano. O atendimento exclusivo para o Refis continua no Centro de Cultura Raul de Leone, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. O programa permite a quitação de débitos vencidos com o município, oferecendo modalidades de pagamento com reduções progressivas em juros e multas. Para os pagamentos à vista, o desconto é de 100%. Para os parcelamentos em até 6 vezes, 90% de desconto. Parcelamentos em até 12 vezes ganham 80% de desconto. Já os parcelamentos em 24 parcelas ganham 70% de desconto. Para as 36 parcelas, 50%. E para as 48 parcelas, 20% de desconto. Podem ser regularizadas dívidas inscritas e não inscritas em dívida ativa, incluindo IPTU, ISS e outras taxas municipais. O procurador-geral do município, Fernando Araújo, reforçou que o Refis é uma oportunidade única para limpar o nome e começar o ano de 2026 sem pendências. A gente falou rapidamente sobre esse assunto ontem. Hoje a gente traz a reportagem completa porque a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou os textos base dos projetos de lei orçamentária anual, a LOA de 2026, e também do Plano Plurianual, o PPA 2026-2029. A redação desses textos finais deve ocorrer no dia 16 de dezembro. Os textos base dos projetos da Lei Orçamentária Anual de 2026 e do Plano Plurianual para o triênio 2026-2029 foram aprovados pela Câmara dos Vereadores de Petrópolis na última semana. Agora aprovados, os textos dos projetos foram encaminhados para o Executivo e, posteriormente, vão voltar para a Casa Legislativa para a aprovação final do Legislativo Municipal. O projeto da LOA 2026, enviado pela Prefeitura à Câmara, estima um orçamento municipal de 1,6 bilhão de reais para Petrópolis no próximo ano. Já o PPA foi discutido durante a audiência pública no dia 9 de outubro. A votação das emendas para os dois projetos deve ocorrer no dia 9 de dezembro, conforme informado pela Câmara Municipal. E a redação final das matérias está marcada para ocorrer no dia 16 de dezembro. Ainda segundo a Câmara, tanto o PPA quanto a LOA já fizeram um trâmite interno e foram votadas em primeira discussão na sessão do último dia 25 de novembro.
E olha só, gente, um balão de aproximadamente 30 metros foi apreendido no último domingo na área do Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida. O local é uma unidade de conservação administrada pelo INEA e fica em Petrópolis. A ação teve início quando os guarda-parques monitoravam 4 balões que foram avistados próximos do Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida, conhecido como MONA. O local é uma unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e fica em Petrópolis. Isso, vai subir, ó, tá vendo? Isso. Enrola mais, vai rolando. Isso, aí, tá saindo. Os guarda-parques foram rápidos e conseguiram retirar o balão da vegetação, o que evitou um princípio de foco de incêndio. Em relação aos outros 3 balões monitorados, eles ganharam altitude e seguiram para longe da unidade de conservação. Vai! É a rabioga que tá prendendo. A boca ficou ali, cara. Além dos 4 balões avistados próximos da unidade de conservação, um dos guarda-parques, que atuou na ocorrência, informou que outros balões chegaram a ser monitorados no domingo. Você já monitorou quantos balões hoje? Só hoje foi 9. Só hoje foram 9 balões que não sabemos onde vai cair. Esse aqui, graças a Deus, caiu e não pegou fogo, mas mesmo assim fomos preparados para o combate. Soltar balões é crime, previsto na Lei de Crimes Ambientais, e quem o pratica está sujeito a detenção e multa. Todo mundo sabe que é crime, gente. E olha, em Paraíba do Sul, a Polícia Militar prendeu 3 homens no domingo depois que um balão caiu em uma fazenda e provocou um princípio de incêndio. Os suspeitos foram detidos no bairro Inema e vão responder por crime ambiental. Equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas na manhã de domingo após denúncias de que indivíduos estariam na região do Inema, em Paraíba do Sul, para recuperar um balão que havia sido visto em queda. Os policiais seguiram até a estrada Aquidaban e encontraram um balão já no solo, no pasto de uma fazenda, com foco de fogo ainda ativo. O incêndio estava sendo controlado pelos funcionários da propriedade. O dono da fazenda identificou 3 homens de 43, 35 e 39 anos que estavam no terreno tentando recuperar a estrutura do balão. Eles foram levados para a 107ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como crime ambiental, previsto no artigo 42 da Lei 9.605 de 1998, que proíbe fabricar ou soltar balões capazes de provocar incêndios. Depois de serem ouvidos, os envolvidos foram liberados e assumiram o compromisso de comparecer em juízo. E olha só isso, gente, durante o último fim de semana, agentes das polícias civil e militar desmontaram uma estufa que era utilizada para a plantação de maconha em Nova Friburgo. Durante o atendimento à ocorrência, 2 homens foram presos pelos policiais e quem traz essas informações é o nosso repórter Hugo Petersen. O caso foi registrado no último sábado no bairro Jardim, Califórnia, em Nova Friburgo. A ação aconteceu após informações obtidas pelo setor de inteligência da polícia apontarem um homem vendendo drogas na região. No local, durante a abordagem, os agentes localizaram porções de maconha com o suspeito e a companheira dele. Diante disso, os policiais revistaram a residência do casal e encontraram uma estufa equipada com iluminação artificial, ventilação e temporizadores, utilizada para o cultivo de 6 pés de maconha. Na laje da casa, os agentes encontraram outras 4 plantas de maconha e um segundo homem que assumiu ser o responsável pelo cultivo no espaço superior. Além dos pés de maconha, também foram apreendidos uma grande quantidade de folhas verdes da planta, uma balança de precisão, um painel de iluminação e porções de maconha com símbolos atribuídos ao tráfico local, além de uma quantidade de cocaína. Os 2 homens foram presos, autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Nova Friburgo, onde permaneceram à disposição da Justiça. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã.
E a Polícia Militar prendeu em Três Rios um homem suspeito de tentar matar a companheira e a filha de 12 anos. Olha isso, gente. As duas foram atacadas com golpes de faca. Pois é, golpes de faca durante a madrugada e conseguiram pedir socorro na casa de uma vizinha. A mulher está internada em estado grave. Vamos conferir. Na madrugada de domingo, um homem de 44 anos foi preso após tentar matar a companheira e a filha de 12 anos no bairro Habitat, em Três Rios. As duas foram esfaqueadas pelo acusado e conseguiram buscar ajuda na casa de uma vizinha. A polícia militar foi acionada e, ao chegar no local indicado, fez contato com a vizinha, que contou que o agressor era companheiro da mulher e pai da criança. O acusado fugiu logo após de cometer o crime. Sem conseguir contato com o SAMU, um vizinho levou a vítima para a unidade de pronto atendimento da cidade. A mulher estava consciente, mas devido à gravidade dos ferimentos, sobretudo no pescoço, precisou ser transferida para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde deu entrada em estado grave. Já a filha foi levada para a UPA pelos agentes, acompanhada da vizinha com ferimentos na mão. Enquanto os policiais formalizavam a ocorrência na 108ª Delegacia de Polícia, o autor do crime, que também tinha cortes na mão, se apresentou à unidade policial. Ele foi conduzido pela guarnição à UPA para avaliação médica e em seguida retornou à delegacia, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Tá aí nossa repórter Mariana Braga e é com ela que eu falo ao vivo agora. Ela está lá na redação e nos traz informações de que a Prefeitura de Petrópolis deu início ontem, segunda-feira, à campanha Dezembro Vermelho, que é o mês de prevenção e combate ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. A ação marca também o Dia Mundial de Combate à AIDS e traz uma série de atividades voltadas à conscientização, ao diagnóstico precoce e ao acesso à prevenção. Bom dia, Mariana. Quais as informações que você tem sobre essa ação da Prefeitura? Pois é, Roberto, um bom dia para você, bom dia também para quem nos acompanha. Olha, a primeira mobilização do Dezembro Vermelho aconteceu na Praça da Inconfidência, aqui mesmo no centro de Petrópolis, com oferta de testes rápidos e também distribuição de kits de prevenção. A iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento na rede pública de saúde aqui do município. O tema deste ano, definido pelo Ministério da Saúde, é Nascer sem HIV, Viver sem AIDS. A campanha tem como foco o público jovem, incentivando práticas de prevenção para evitar infecções sexualmente transmissíveis e também, é claro, a gravidez não planejada, né? Vale destacar que Petrópolis ocupa o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro em prevenção ao HIV, resultado aí de uma oferta de PrEP e também de estratégia de prevenção combinada. Para quem não sabe, PrEP, que é a profilaxia pré-expositória, é um método de prevenção que utiliza medicamentos antirretrovirais diretamente antes, da possível exposição ao HIV, o que reduz em mais de 99% o risco de infecção. Mas olha, ela não substitui o preservativo, que continua sendo essencial para evitar outras doenças sexualmente transmissíveis. Aqui em Petrópolis, a PrEP está disponível no serviço de assistência especializada, também no ambulatório LGBT, no Centro de Saúde Coletiva Professor Manuel José Ferreira, no Centro de Saúde Itamaraty e nas UBSs do Quitandinha e também lá de Arara, né? A programação completa do Dezembro Vermelho você encontra em nosso site, em correiopetropolitano.com.br. Roberta, de volta com você. Obrigada, Mariana, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha só, gente, a gente vai para a previsão do tempo agora, mas antes eu preciso avisar que a Defesa Civil mandou SMS, pelo menos eu recebi aqui. O SMS eu recebi às 8h05 da manhã, falando o seguinte: previsão de ventos moderados a ocasionalmente fortes ao longo do dia em Petrópolis. Lembrando que qualquer emergência diz que 199. Vamos ver agora como vai ficar o tempo na nossa área de cobertura.
Olá, e começa agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Em Nova Friburgo será um dia de sol e muitas nuvens de manhã e chuva forte à tarde. À noite, a chuva para e as temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será parecido com o de segunda-feira. Previsão é de sol com muitas nuvens de manhã e chuva forte no período da tarde. À noite, com pancadas de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com muitas nuvens, a nublado com chuva de manhã. Tarde, com temporal e noite chuvosa, e as temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, o dia de terça-feira será de sol com muitas nuvens de manhã e chuva forte nos períodos da tarde e da noite. Os termômetros podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 33 graus Celsius. E para finalizar, em 3 Rios, o dia será de sol com muitas nuvens de manhã e chuva forte no período da tarde, à noite com pancadas de chuva. E as temperaturas podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 31 graus Celsius. E essa foi a nossa previsão do tempo. Nosso jornal chegou ao fim, mas amanhã estou de volta com mais notícias para você ao vivo às 7h30 da manhã. E lembre-se, você pode conferir essas e outras reportagens nas nossas redes sociais ao longo da nossa programação e também no nosso impresso nas bancas, apenas R$2. E tá aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com e nosso telefone também, nosso WhatsApp, para você entrar em contato conosco e mandar a sua sugestão. Tchau, gente, até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.